Vamos lá, gente. Vou começar aqui a compartilhar a tela, tá? O pessoal vai entrando aí, já que tá entrando devagar, entrando aos poucos. Vou voltar a falar, na verdade, vou adiantar um pouquinho em português. No último tempo eu falo de literatura com vocês. Então, numerais, né? Isso eu tinha começado a falar. Não fiquem tranquilos que eu vou assim, vou passar pelo livro, que é importante que vocês acompanhem pelo livro. Depois eu vou revisar isso tudo para vocês em slide também, não adianta. Eu não consigo fugir do slide. É porque eu vou explicar de uma forma melhor, sei lá, certo? É bom, importante que eu fale com o livro, que vocês acompanhem também. O livro explica muito bem, o livro é muito bom. Mas depois eu venho assim com exercícios também do livro e meus por fora porque é importante que vocês tenham uma boa base, cara, em relação à morfologia, né? Morfologia é o estudo das formas. Na verdade, tem dois tipos de morfologia: a parte estrutural dela, que é a estrutura e formação das palavras, né? Que é a parte no início da morfologia, e tem essa parte de classificação das palavras quanto à sua classe gramatical, né? Então você vai olhar a palavra e quanto à sua forma você consegue, né, classificá-la, né, morfologicamente falando. Então, morfologia, né, o estudo das formas. Morfo é forma e logia é estudo. Show? São dois radicais gregos, né? Onde morfo quer dizer forma e logia é estudo, perfeito? Então é importante que vocês tenham uma boa base, né, cara, gramatical, para que vocês lá na frente façam, né, consigam empregar, consigam analisar, né, essas palavras sintaticamente dentro de um contexto oracional, perfeito? Então são 10 as classes gramaticais, né? Já falei com você na última aula. Então, substantivo, o adjetivo, que foi visto por nós, numeral e o artigo vão ser vistos hoje por nós. Então já foram 4, certo? Interjeição, preposição, conjunção e advérbio, certo? Já foram 8. Eu falei aí, né, das classes invariáveis, né? Conjunção, interjeição, preposição e advérbio são classes invariáveis. Podem colocar, podem anotar se vocês quiserem. O famoso CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio são as 4 classes, né, invariáveis, perfeito? E podem gerar assim, né, uma setinha também, né? São 4 as classes invariáveis, né? Advérbio, CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Show? Vão ver todas elas comigo aqui. E as 3 classes que não vão exercer função sintática: interjeição, conjunção, preposição. Então, as 3, né, dessas 4 classes invariáveis, 3 não vão exercer função sintática: interjeição, conjunção e preposição. Pode anotar se vocês quiserem, é importante isso lá na frente. Beleza? Então, a interjeição, a conjunção, né, e a preposição são as 3 classes que nunca vão exercer função sintática dentro de um contexto oracional. Show? Dentro de uma frase dotada de verbo. Tranquilo? É importante que saibamos bem isso aí, para ficar mais tranquilo na hora de fazer uma análise morfossintática lá na frente, na hora de, né, vamos ver a parte da sintaxe. A parte da sintaxe é a parte da gramática que vai estudar essas palavras, né, essas classes gramaticais, qual é a função delas dentro de um contexto oracional. Tranquilo? Vamos lá então. Deixa eu só aqui ligar rapidinho o ventilador que eu desliguei. Então, numerais, né? Isso, os numerais compõem uma classe de palavras que trata de quantificação, certo? Assim, eles podem ser usados para responder às perguntas do tipo: quantos avós você tem, né? Quantas vezes você foi à praia, beleza? E outras que envolvem quantidade. Então, o numeral é uma classe que está ligada com a quantificação, perfeito? Usada isoladamente, né? A informação dada por um numeral pode não significar nada além da expressão numérica que determina. Porém, inserida em um contexto, né, pode-se pensar que essa quantidade indica uma avaliação, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Apesar que vocês estão acompanhando com o livro de vocês aí. Ficou muito grande agora. Então, né, vamos lá, parei onde, né? Pode-se pensar que essa quantidade indica uma avaliação, uma descrição, uma explicação sobre dado, né, objeto ou assunto, perfeito? Sobre dado, objeto, desculpa, ou assunto. Por exemplo, né, os numerais 0 e 10 representam quantidades. Na charge analisada na abertura, tais numerais, né, são empregados expressivamente para representar uma situação da língua falada e atribuir uma avaliação aos seres, né, referidos. Assim, é importante lembrar que toda comunicação tem uma finalidade que se constitui pela escolha e combinação de palavras de uma ou mais classes gramaticais. Então, nunca adivinhará, né, o que comprei para o seu aniversário. Na verdade, acho que não aceitaria nem, né, em 1 milhão de anos, né, nem mesmo em 1 milhão de, nem mesmo, eita, em 1 milhão de bilhões de anos, né, uma corda de pular. Certo? Na tira, os numerais foram usados principalmente com o sentido de exagerar, né, um fato e com isso produzir humor, nesse caso, né, muito bom humor.
Essencialmente, são considerados numerais os cardinais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E todas as combinações que se podem fazer com eles, né? Os numerais cardinais, certo? Por isso são utilizados na maior parte das ocasiões, para fazer contagem em geral. A tradição gramatical também inclui, né, nessa classificação os ordinais, os multiplicativos e os fracionários, perfeito? É importante saber, porque assim, vai ser importante lá na frente para entendermos algumas regras da gramática de forma geral. Então, assim, né, eu tenho que saber o que é o numeral ordinal, cara. Certo? Porque lá na frente, por exemplo, né, quando eu explico do aula de crase, do conceito de crase, desculpa, gente, só já voltei, desculpa. É importante, né, você saber classificar o numeral. Né? Lá na frente, quando eu vou explicar a crase, né, vai ocorrer, né, vai ocorrer a crase diante de numerais ordinais femininos, né, primeira, segunda, terceira, quarta, entendeu? Então é importante sabermos isso. Então, os ordinais, como o nome sugere, são palavras indicadoras de ordem, pô. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Tem o masculino e o feminino, terceira, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, vai ocorrer a crase, por exemplo, diante dos numerais ordinais femininos. Show de bola? Referiu-se à primeira colocada no concurso. Show? Vai ocorrer a crase, que aqui se refere a alguém. O verbo referir se rege a preposição e o numeral ordinal primeira, né? Ele admite o artigo. Show de bola? Até porque eu posso trocar para o masculino equivalente. E ao trocar, eu consigo a combinação ao. Então, referiu-se primeira colocada, referiu-se ao primeiro colocado. É bizu, né? Para que nós não erremos aí o uso do acento grave que marca a crase, o acento para a esquerda, né? Acento grave, que vai marcar a ocorrência da crase, que é a contração de dois As. Vamos lá, eu fugi um pouquinho do conteúdo. Show? Então, ordinais, né? Como o nome sugere para nós, né? Vai indicar a ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, perfeito? Multiplicativos, né? São palavras indicadoras do aumento proporcional da quantidade, né? Então, dobro, triplo, quádruplo, né, sextuplo, tranquilo, na prática pode equivaler a substantivos ou adjetivos. Então, na prática, né, eles podem funcionar, podem equivaler como substantivo ou até adjetivos. Veja exemplos de multiplicativos usados com valor de substantivo e de adjetivo, respectivamente. Então, falou o dobro do que seria necessário. Tá vendo aí? Ó? Falou o quê? Falou o dobro, né? O dobro aí está com valor de substantivo. Ele está, nesse contexto, né, funcionando como substantivo, até porque ele vai completar aí o sentido de um verbo transitivo direto, né? E o substantivo funciona para nós, em língua portuguesa, como objeto direto. Show? Repare que entrou o artigo na frente e ele veio com valor de substantivo. Perfeito, meus amores? Deixa eu subir aqui, ó. Trata-se de uma dupla ação, não é qualquer ação, é uma dupla ação. Repare que o duplo ali está com valor de adjetivo, né? Está caracterizando, né, o substantivo com o qual ele se relaciona. Cara, é importante demais, parece ser chato, né, ficar falando aqui com vocês com o livro. Eu também não prefiro o slide, mas aqui o livro é bom que vocês acompanhem. Então parece chato, mas é importante demais, porque o livro traz coisas realmente de que, de repente, eu posso esquecer, né? E vocês vão ter o livro para ter uma base de estudo com vocês também. Show? Então, traço de uma duplação. Repare que o dupla é, né, o numeral, na verdade, mas funcionando ali nessa sentença, nesse contexto. Por isso que é importante demais, né? Analisarmos sempre o contexto da frase, da oração. Nesse caso, o dupla ali funciona como adjetivo, uma vez que ele está caracterizando, uma vez que ele caracteriza, né, o substantivo ação. Show? Não é qualquer ação, uma dupla ação. Perfeito? Então, essa é importante ficarmos atentos a tudo. Vou passar aqui para o lado aqui, meus amores. Então, ó, fracionários, né, são palavras indicadoras da diminuição proporcional da quantidade, da fração, né? Então, perdão, da fração. Então, meio, metade, terço, quarto, centésimo e assim por diante. Então, 2/3 da obra foram concluídos, né? Comemos metade da maçã. Então, da maçã, desculpa, então numerais fracionários, né? Numerais fracionários são palavras indicadoras da diminuição proporcional de uma quantidade, da fração. Então, meio, metade, terço, um quarto, centésimo, perfeito? Show de bola? Então, botei assim, ó, flexão dos numerais, né? Os cardinais, um ou uma, né? Numeral é uma classe variável, é uma classe que vai sofrer variação, né? Plural, singular, né? Assim por diante, perfeito? Masculino, feminino, então uma,
né? Dois, duas e todas as sentenças a partir de 200, né? 200, 300 flexionam-se em gênero, né? Dois automóveis, duas pastas, né? 800, né? Clipes, 800 pessoas vai flexionar, né? Quanto ao plural e quanto, né? Ao gênero, quanto ao número e quanto ao gênero, né? Do substantivo com o qual ele se relaciona. Isso aqui é como é até importante sabermos usar, né? Não é 300, né, 300 gramas de mortadela nem gramas de mussarela. É 300 gramas, né? Porque né, o numeral ali 300, ele está concordando com o grama, né? E o grama masculino, né? Vai ser unidade de peso, né? Unidade de medida de peso. E grama, né? Quer dizer relva, né? Capim, na verdade, aquela grama mesmo. Então, assim, é importante, né? Sabermos que vai haver a concordância, né? Nominal, né, do numeral com o substantivo com o qual ele se relaciona. A concordância, né, vai flexionar-se, desculpa, em número e em gênero, tranquilo? Com o numeral, né, com o qual ele se relacionar. Ou o numeral a qual ele se refere, tranquilo? Então, 300 gramas é o certo. Então, dê-me, né, 300 gramas de mortadela, 300 gramas de mussarela, porque 300, né, numeral concorda com o substantivo ao qual ele se relaciona, nesse caso, né, grama, o grama aí masculino é o grama e a grama, né? O grama é o quê? Medida de peso. Então, 300 gramas de mussarela é o correto. Perfeito? Se eu falar 300 gramas de mussarela, né? Que nós escutamos muito por aí, né? É um erro, né? Na verdade, de concordância, né? Um erro aí, claro, porque, né? Porque eu não concordei, né? O grama é masculino, então tem que ser 300 gramas. O numeral concorda com o substantivo. Perfeito? Então, milhão, bilhão e trilhão, né? Variam apenas em número. Show? Não vai ter a variação de gênero. Então, 2 milhões de pessoas compareceram à votação. Os milhões de pessoas foram para casa sem solução. Show? Vai variar apenas em número, não em gênero. Show? Então, milhão, bilhão e trilhão. Os complementos de milhar também devem ficar no masculino. Então, alguns milhares de bactérias espalham-se pelo ar. Show de bola? Aí botei assim uma observação aqui, né? O livro colocou, não fui eu. Apesar de milhão, bilhão, trilhão variarem apenas em número, né? Em casos como 2 milhões de pessoas foram prejudicados, tá vendo aí, ó? A concordância do particípio ou do adjetivo pode ser feita tanto no masculino como no feminino. Então, 2 milhões de pessoas foram prejudicadas. Eu acho até que fica melhor, mais bonito, né? Nós concordarmos com, né? 2 milhões de pessoas foram prejudicadas. Eu posso concordar com pessoas, né? Pode haver as duas concordâncias. Beleza, meus amores? Ou eu posso concordar com 2 milhões. Então, 2 milhões foram prejudicados ou pessoas foram prejudicadas. Eu posso fazer a concordância gramatical, que é quando eu concordo com, né, o núcleo ali, né? Que, na verdade, milhões, né? Isso foram prejudicados. Eu posso concordar com a adjunta de nominal, com um termo preposicionado que o acompanha, no caso, pessoas, perfeito? Eu acho que fica mais bonito, né, para a frase, né, concordarmos com pessoas. Então, 2 milhões de pessoas foram prejudicadas. Mas é importante que se atentem a isso, que sublinhe aí que as duas formas de concordância estão aceitas e corretas. Então, 2 milhões foram prejudicados, concordando com milhões lá. Show de bola? Isso ocorre quando o sujeito da oração tem como núcleo numeral o substantivo milhões. Show? Seguido de uma adjunta de nominal preposicionado, no caso, né, no plural, que são pessoas. Aí eu posso fazer, gravem isso, ó, eu posso fazer a concordância gramatical, que é concordar com o núcleo do meu sujeito, né, no caso, milhões, ou eu posso fazer a concordância atrativa, que é concordar com o núcleo mais próximo, no caso, adjunta de nominal, o termo preposicionado que acompanha ali, no caso de pessoas, perfeito? Eu posso fazer ambas as concordâncias. Então, aí, por favor, sublinha aí aqueles que estão interessados em estudar, que estão em sala de aula. 27 alunos estão em sala, né? No último tempo, no tempo anterior, tinham bem menos do que isso. Então, por favor, entrem. Eu sei que está chovendo, está frio, é complicado acordar, mas tentem entrar para que vocês não ganhem falta, meus amores. Por favor, tô de bola, tá? Para que depois vocês não venham reclamar com a nota e não tenham recurso para reclamar, porque vocês realmente estão entrando atrasado, né? Não tem bagagem, né, argumentativa para argumentar com o professor, cara. Show de bola? Então, assim, ordinais. Os ordinais variam em gênero e número, de acordo com o elemento que se referem. A que se refere, não é isso? Quem se refere a alguém. Então, a que se referem. Então, primeiros, primeiras, né? Trigésimo, né? Trigésima, foi só a primeira tentativa. Os últimos serão os primeiros. Então, os ordinais, né? Variam em gênero de acordo com o elemento com o qual ele se relaciona ou a qual ele se refere. Perfeito? Então, normal. Os ordinais, primeiro, segundo, né? Vai sempre concordar com o substantivo. Perfeito? Não se esqueçam disso. Show?
Botei, eita, peraí, que eu pulei demais. Botei aqui embaixo, né? Botei não, o livro colocou. Os ordinais podem algumas vezes ser usados como adjetivos. Observe os exemplos, não é isso? Os ordinais também podem ser usados como adjetivos. Observemos os exemplos. Para o jantar de hoje, pedi um vinho de primeira. Tá vendo aí? O primeira aí, na verdade, ó, está qualificando, né? Primeira qualidade, de primeira, certo? Comprou-me um presente de quinta, né? E queria que eu ficasse feliz. De quinta categoria, de péssima, né, qualidade. Perfeito? Então, na verdade, os numerais. O português é caro, o português eu acho muito bonito. Você pode até discordar de mim. Por isso que ele é bonito, porque vai trazer para nós diversas, né, interpretações. Por isso que é importante demais sempre ficarmos atentos, né, ao contexto de tudo. Show? O primeiro ali e o quinta são numerais ordinais femininos, né? Mas foram usados naquele contexto ali da oração, né, como adjetivos. Show de bola? Um vinho de primeira, né? Um presente de quinta. Queria que eu ficasse feliz, né? Eu tô, né? Aquele quinta ali representa que o presente foi de péssima qualidade. Então, naquela ocasião, naquele contexto ali, foram usados como adjetivos. Então, é importante demais, porque isso pode cair. Pode cair, não. O cara coloca realmente numa prova aí uma questão como essa, para ver se você entende, na verdade, né? Se você domina os recursos linguísticos, perdão, que a sua língua fornece. Perfeito? Só uma aguinha aqui rapidinho. Show de bola? Então, assim, é importante demais ficarmos atentos a tudo. Show? Deixa eu passar aqui. É aqui mesmo, né? Nós estávamos aqui, pulamos para cá. Múltiplo. Eita, merda que eu faço. É muito ruim para isso aqui. Então, aqui, ó, os multiplicativos, né? Se usados com valor de substantivo, são invariáveis. Show? Olha aqui, isso aqui é importante demais. O que o livro nos aponta aqui é importante demais. Isso aqui é o que o cara, por exemplo, vamos falar aqui. Sei que vocês não estão se preparando para concurso nenhum, estão, mas pensando lá na frente num concurso militar, ou pensando até no vestibular lá na frente, né? A banca vai preparar um concurso, ela vai pegar essas coisinhas, esses visuzinhos que o livro aponta para vocês. A banca pega essas minúcias, vamos dizer assim, né? Essas minúcias da língua, essas coisas, né, mais importantes da língua, e vai colocar numa questão para ver se você realmente, né, estudou de forma intensa a sua língua materna, a sua língua mãe. Show? Então, os multiplicativos, se usados com valor de substantivo, são invariáveis. Com valor de adjetivo, flexionam-se em gênero e número. Veja o exemplo, ó, o assobio longo tem um dobro do alcance, né? Vendo aí, ó, tem o quê, né? Tem o dobro, né? Esse dobro aí, né? Multiplicativo, né? Foi usado com valor de substantivo. Ó, tem o quê? Na verdade, o ter ali, ó, é até um verbo transitivo direto. Lá na frente, vocês vão fazer essa análise morfossintática, perfeito? Então, um dobro ali, ó, o nosso famoso objeto direto só pode ser um substantivo. Show? Repare que ele é invariável quando usado, né? Quando o numeral multiplicativo for usado, na verdade, né? Como substantivo. Show? Já quando for usado com valor de adjetivo, ele vai, na verdade, concordar com o substantivo, por isso que ele é variável. Ele deve ter que concordar com o substantivo com o qual, né, com o qual ele se relaciona. Então, o guarda costuma apitar em situações duplas, né? Tá vendo aí, ó? Valor adjetivo, perdão, apitar em sibilações duplas, certo? Ó, eu estou caracterizando, né, sibilações ali, né, o substantivo. Por isso que ele concordou em sibilações duplas, por isso tem que concordar. Então, se os multiplicativos aparecerem com valor de adjetivo, ele vai concordar com o substantivo. Só pensar nisso. Por que vai ser variável, né? Vai variar de gênero e número, porque ele vai ter que concordar com o substantivo. Agora, se ele tiver valor substantivo, ele é substantivo, não precisa concordar com nada, por isso que ele vai ser invariável. Perfeito? Show? Olha aqui embaixo, os fracionários concordam com as partes indicadas pelos cardinais, certo? Ó, o prédio ocupou um terço do terreno, beleza? As mesas ocupam dois terços, vendo aqui, ó, concorda, na verdade, os fracionários né, ó, com as partes indicadas pelos cardinais. Então, concorda com o terreno, né? Ocupou um terreno, um terço do terreno, tá vendo ali? Ó? Então, concorda com, né, com as partes indicadas pelos cardinais. As mesas ocupam dois terços do salão, então concorda com o salão, dois terços do salão. Perfeito? Então, também não tem como errar, é só nós olharmos ali.
Rapidinho, já volto com você já, rapidinho. Não vou sair não, fique por aí. Só resolver o negócio aqui rapidinho. Voltei aqui, amores, desculpa, já voltei aqui. Deixa eu tirar isso aqui, bateria de exercício da SESP. Show? Então aqui, observação. Ressalta seu emprego de meio que apresenta flexão de gênero, né, como nos exemplos a seguir. Comeram meio quilo de doce, usou meia página do caderno. Então o numeral, né, meio vai concordar também. Por isso é importante distinguirmos o meio numeral do meio advérbio. Cai muito em prova isso. Show de bola? O meio numeral, né, vai concordar com o substantivo ao qual ele se refere, cara. Então, comeram meio quilo, né? Metade de 1 quilo. Concordou com 1 quilo, com o substantivo, né? Usou meia página do caderno, né? Metade da página, tranquilo? Então, meia, o meio numeral, certo? Ó, vai, né, concordar com o substantivo com o qual ele se relaciona. Agora, o meio, quando é advérbio de modo, ó, ele vai relacionar-se com o adjetivo, tranquilo? A menina está meio chateada, o aluno ficou meio nervoso, reparem que concordou esse meio com o adjetivo. Então, assim, cai muito em prova, né, a diferença para classificarmos o meio numeral do meio advérbio. O meio advérbio é uma classe invariável. Quem anotou aí a minha, né, eu coloquei lá classes invariáveis, né, o famoso CIPA, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Né? Isso, por ser invariável, o advérbio não vai concordar com nada. Então, a menina ficou meio chateada, ela está meio nervosa. Repare que o meio não concordou com o adjetivo nervosa. Show de bola? E quando o meio for advérbio, né, ele vai relacionar-se, né, com o adjetivo e não com o substantivo. Agora, quando o meio é um numeral, ele relaciona-se, né, com o substantivo, né, e vai indicar metade. Né? Isso comeu meia maçã, né, meia tangerina, metade da tangerina, show? Bebeu meio copo de água, metade de um copo, show de bola? Não tem como errar. Já o meio advérbio de modo, ele vai relacionar-se a um adjetivo, perfeito? Está meio nervosa, nada de meia nervosa, pelo amor de Deus. Ela está meia nervosa, está errado, show? Ela está meio nervosa, meio chateada, tranquilo? Show de bola? Aqui é coisa boba, né, do emprego do numeral nas publicidades e propagandas. Botei aqui, vamos ler isso aqui rapidinho, que eu acho que é importante. Ao designar os numerais cardinais, deve-se usar a conjunção e entre centenas, dezenas de unidades. Assim, 322. Isso aqui é coisa boba que nós já sabemos. 322, certo? Entre milhares e centenas, usa-se o E, se a centena for um número redondo. Então, 3.300, se for redondo. Caso contrário, a conjunção é omitida no primeiro intervalo e mantida nos demais. Então, 3.322. Tranquilo? Porque não é um número redondo, né? Então, vai ser mantida E22. Perfeito? É coisa bobinha, mas é importante, cara. Show? Na designação de papas e reis, né? Na cronologia dos séculos, na indicação de capítulos de livros até o 10º, né? Usam-se os ordinais, né? Grafados em algarismo romano. Então, Dom Pedro I, Papa João Paulo II, certo? Século, né? Século X, não é isso? Ó. Tranquilo? Porém, a partir do 11, empregam-se os cardinais. Perfeito? Ó. Então, século XI, capítulo 14, certo? Ó, tranquilo? No entanto, se o numeral vier anteposto ao substantivo, o ordinal é usado sempre, né? Sempre. Então, 13º século, 15º capítulo. Show? A indicação numerada de artigos de leis, né? Decretos e portarias, quem tem intuito de fazer direito lá na frente, né? Correspondências oficial, o ordinal é usado até o 9. Do 10 em diante, usa o cardinal. Então, artigo 1º, artigo 4º, mais artigo 10º, artigo 20, perdão, artigo 10, artigo 23. É sempre assim. É até o 9, tá? Artigo 1º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º. Show? Isso porque eu faço também direito, né? Então, mais artigo 10, artigo 23. Procure no artigo 23 lá da Constituição, certo? Ou do Código Penal. Tranquilo? A numeração de páginas de livros, né, de residências, quartos de hotel, cadeiras, isso aqui é coisa boba. De lugares destinados à diversão ou equivalente, são usados os cardinais, né? Então, página 5, apartamento 502, isso aqui é coisa boba. Nas datas, o substantivo dia deve ficar no singular quando o cardinal estiver
pós-posto a ele. Então, no dia 13, esse aqui é legal porque é concordância já verbal. Aqui configura-se para nós concordância verbal. Eu só vou... Ah, não, nada a ver, não. Estou ficando maluco. Ficando maluco. Show de bola? Aos 20 dias no mês. Vamos lá. Nas datas do substantivo dia, deve ficar no singular quando o cardinal estiver pós-posto a ele. Então, no dia 13... Não, na verdade, vai ficar sempre, né? No dia 13, eu ia falar com vocês aqui um lance de concordância verbal, né? Isso de 2 ou mais, né? O verbo ser concorda com o numeral indicativo de data. Então, hoje são 30 de julho, perfeito? Eu só posso usar o verbo ser no singular quando eu coloco a palavra dia, mas nada a ver com a matéria. Hoje é dia 30 de julho, perfeito? Então, vamos lá. No entanto, o cardinal fica no plural se esse substantivo vier depois do numeral. Então, aos 20 dias do mês de abril, realizou-se a reunião, né? Ele vai para o plural. Show de bola? A palavra dia vai para o plural. Na referência ao primeiro dia do mês, o ordinal é usado, né? É usado. O pagamento será feito no dia 1º de agosto. Nos demais, usa os cardinais normal. Eu recebo sempre no dia 10, eu recebo sempre no dia 2. Tranquilo? O cardinal 1000 também pode, algumas vezes, ser usado para indicar indeterminação. Quando acabou o jogo, né, o coração estava a 1000. Né? Então, indica a indeterminação. Show? Por aqui, isso aqui é mais chatinho. Show de bola? Desperdício de comida. Vamos partir para cá, para os algoritmos. Vamos lá, então. Ah, tá. Aqui é uma tabelinha que vai, né, trazer isso aí melhor para nós. Então, veja a seguir uma tabela que relaciona alguns numerais cardinais, ordinais e seus respectivos algarismos árabicos e romanos. Tranquilo? Então, 1, né? Cardinal, primeiro, ordinal, árabico, né? 1 e o romano, né? Aquilo que nós costumamos agrafar ali. 2, segundo, né? Ordinal, cardinais é 2, né? Ordinal é segundo, né? Arábicos, né? Normal, certo? Ó, e o 2 ali, 2 pontinhos, 2 tracinhos, vamos dizer assim. 3, terceiro, né? Muda nada. Oitavo, né? 8, né? Cardinal oitavo, então assim, não tem muita mudança. O arábico é normal, né? O arábico é a numeração normal que nós costumamos usar, certo? 500, o 1000, né? Então aqui tem uma quadrinho que vai nos ajudar pra caramba. O numeral pode ser usado com valor de um número indeterminado ou como, né, um valor hiperbólico. Como assim hiperbólico? Né? Vem de hipérbole, né? Uma forma de exagerarmos. Né? Hipérbole é a figura de linguagem que vai trazer o exagero, tranquilo? Show de bola? Então, o numeral pode ser usado com o valor de um número indeterminado, que nós não podemos determinar, ou com o valor hiperbólico. Falei hiperbólico é hipérbole, né? Com valor exagerado. Tranquilo? Então, você pode me esperar um minuto? Com meia dúzia de palavras resolveu a questão. Já repeti isso 1 milhão de vezes, perfeito? É muito comum empregarmos a hipérbole, né? Muitas vezes também com o numeral. Você percebe que muitas vezes, né? Esperei 100 anos por aquela mulher, né? E ela nunca me deu a chance, certo? Ninguém espera 100 anos por ninguém. Então, é a forma de nós exagerarmos, muitas vezes, através do numeral. Perfeito? Ele vai ter um valor determinado, né? Ou muitas vezes vai aparecer com valor, né, hiperbólico. Show? Você pode esperar um minuto, né? Um valor determinado, né? Com meia dúzia de palavras resolveu a questão. Também em valor determinado. Ou pode ser, na verdade, pode aparecer com valor hiperbólico, como eu falei com vocês. Deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui bonitinho aqui pelo livro, aqui, hiperbólico, né? Exagerado, excessivo, né? Que vem de hipérbole, figura de linguagem, né? Isso que vai, né, transmitir o exagero, né? O autor emprega o exagero proposital. Vocês vão ver hoje comigo hoje a revisão de romantismo. Não sei se passei para vocês romantismo, eu vou entrar com vocês em romantismo no próximo tempo. Vocês vão ver, né, que na terceira geração do romantismo, né, liderado por Castro Alves, né, no seu poema Canção do Exílio, né, ele vai retratar, na verdade, né, o quão os negros sofriam nos navios trazidos para cá para serem escravizados, né? Vocês vão perceber que lá em trechos do Navio Negreiro, que é o seu poema mais famoso, né, que é usado, né, bastante hipérbole, né? Já que ele vai, né? E vou te falar, não é a forma de exagerar, não. Ele usa muitas hipérboles para realmente tratar o real. Show? O que acontecia realmente. Professor, vou colocar o meu nome de novo porque minha ligação tinha caído, né? Perfeito, né, Gona? É só avisar, é só me avisar. Show de bola, obrigado. Show? Então vocês vão ver lá, né, hoje comigo, de repente, lá, né, o Navio Negreiro de Castro Alves, que é muito usado, né? Foi muito usado aí, né, a parte da hipérbole, né, para retratar, realçar realmente o quão os negros sofriam, né, quando trazidos, né, da África para serem escravizados aqui no Brasil, tranquilo? E realmente não chega nem a ser um valor hiperbólico, porque realmente era o que acontecia. Show de bola? Falar que era hipérbole porque configura-se, né? O Castro Alves usava bastante, né, hipérbole para retratar realmente, né, o sofrimento, né,
as humilhações, todas aquelas coisas que os negros sofriam e passavam dentro daquele navio vindo para cá, beleza? Então, só 10 minutinhos só, vou fazer alguns exercícios com vocês, já volto no próximo tempo com literatura. Eu vou entrar aqui em artigo, mas fiquem tranquilos, não vou entrar hoje não. O próximo tempo é só literatura com vocês, beleza? Então, leia a tirinha aí e responda as questões 1 e 2. Eu não vou ocupar a literatura com vocês com um livro. Eu vou deixar para vocês lá exercícios para fazerem, vou pontuar direitinho. Por quê? Porque eu prefiro trabalhar com vocês no meu slide, porque fica mais dinâmica e mais didática a minha aula. Senão eu vou ficar lendo muito. O português eu consigo fazer isso, porque o livro traz bem explicadinho. Não que o livro de literatura seja ruim, traz bem explicado. Mas eu vou ficar lendo muito texto com vocês e não vou direcioná-los, né, à explicação, né, da matéria em si. Show? Claro que depois vou pegar o livro com vocês para tratar alguns exercícios, algumas coisas lá. Show? Mas em literatura eu vou trazer um pouco aqui materiais meus, mas claro, né, que focados, né, no livro, perfeito? Então, são quantas crianças? 3. E qual a idade delas? 5, 6 e mais de 40. Vendo aqui, ó, na tirinha, com que finalidades numerais são usados? Né? Primeiro quadrinho, numeral cardinal 3 indica a quantidade de pessoas, o terceiro indica, né, idade e quantidade de anos vividos por uma pessoa. Então, 5, 6 e mais de 40, certo? Então, ele vai, né, aproximar a idade. Expressão mais de 40 demarca o humor da tirinha. Explique essa informação, né? Há uma imprecisão na demarcação da idade, deixando implícito que não se trata de uma criança, mas de um adulto, né, que Armandinho considera uma criança, né? Um cara que tem aquele espírito, né, juvenil, certo? Espírito jovem. Tranquilo? Eu nasci no ano de 940, né, depois de Cristo, né? E Boris nasceu em 925 depois de Cristo. Muito bem. Quando é que você nasceu, Helga? Helga, né? Botou mais torta. Vai apontar, né, a sua idade mais torta, certo? Então, Helga usa uma estratégia para responder, né, a amiga e produz assim o humor da tirinha, né? Ele não vai responder. Qual foi sua estratégia? Né? Helga responde a pergunta sobre o ano do nascimento em algarismo romano e oferece sem intervalo mais torta, tranquilo? Ele vai oferecer mais torta para tentar tirar, né, esse foco da sua idade. Vai responder algarismo romano para que ela não consiga, né, decifrar a sua idade, né? Porque é muito ruim, ninguém gosta, muitas pessoas não gostam de falar de idade, e vai tirar esse foco da sua idade, né? Oferecendo mais torta, beleza? Tranquilo? Dificultando a compreensão do ouvinte para a sua idade. Show? Pode-se inferir o motivo que levou o Helga a agir dessa forma? Sim, porque ele não queria apontar, deixar claro disfarçar a sua idade. Né? A Helga deve ter usado essa estratégia porque é mais velha que a amiga, nem queria disfarçar a sua idade. Aqui é coisa boba. Escreva, por exemplo, extensão do nascimento de Helga. Nasceu em 936 depois de Cristo, né? Cara, é isso mesmo, né? 100. É só nós voltarmos lá, ó. Bateu dúvida aqui, ó. Vamos voltar àquele quadrinho que vai trazer pra gente direitinho, tá vendo? Ó? 900, tá vendo aqui, ó? É só voltar para cá, né, e traduzir aquilo lá. Vê que ele botou 1000, né? 900 é o 1000. Vamos lá, voltar pra gente ver lá. Vendo aqui, ó, vem o 1000, vem o C antes, né? Antes dele, indicando 900, certo? Ó, 930, tá vendo? 3, ó, 36, tá vendo? Tem 3x, então 936 depois de Cristo. Tranquilo? Não tem como errar isso, não. Mesma coisa, amores, ó, vou parar um pouquinho com vocês aqui, faltando 5 minutinhos, para me organizar aqui e volto com vocês, né, com literatura no último tempo, beleza? Fique tranquilo, isso aqui vai ser dado depois explicadinho melhor, caso não esteja bem explicado para vocês, creio eu que não. Consegui explicar bem meio com o livro aqui. Show, mas eu volto com literatura no próximo tempo, beleza? Até daqui a pouquinho. Volto com vocês, já são 10h16. Acho que 10h30 nós voltamos. 10h20 acaba. 10h30 nós voltamos, beleza? Não se esqueçam de voltar, desculpa. E não se esqueça também de, ao entrar na minha aula, coloque o nome, tranquilo? Ó, 31 alunos, olha só, 31. Tirando, né? Vou me tirar aqui 30 alunos, pô. No primeiro tempo só entraram 12, sei lá, 14, 15 no máximo. Show de bola? Então até daqui a pouquinho, até o último tempo, meus amores. Pausar aqui rapidinho, já volto daqui a pouco com vocês.